Bom dia, meninos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem. Pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo devido ao pouco tempo que nós temos para avaliação bimestral, certo? Então, se eu deixasse para corrigir a prova com vocês em sala de aula, nós teríamos assim um tempo longo e não conseguiríamos concluir o conteúdo até o dia da avaliação bimestral, que começará ali na semana do dia 22 de março. Nós estamos com o tempo bem apertadinho, então eu resolvi fazer essa correção por vídeo. Eu quero que vocês assistam, reflitam sobre o que vocês erraram. É um conteúdo de extrema importância, como eu disse para vocês. É um conteúdo que cai em concurso, em vestibular, tá? Eu sei que alguns alunos aí andaram copiando respostas da internet, mas isso vai da consciência de cada um, né? Nós sabemos que lá no futuro nós não teremos a internet para pesquisar ali na hora da prova, mas devido às circunstâncias da pandemia, nós estamos fazendo as avaliações em casa, né, pelo Google Forms, e acaba abrindo essa margem para colas, né, para cópias. Mas tudo bem, nós estamos fazendo a nossa parte, quem está com a consciência tranquila vai ficar em paz. Meninos, então nós estamos falando das orações subordinadas substantivas, certo? Nós iremos trabalhar o pronome relativo, o uso do pronome relativo em sala de aula, e depois nós faremos uma retomada nas orações subordinadas adjetivas e depois mais para frente as adverbiais, certo? Eu sei que já é um conteúdo que vocês viram o ano passado, mas é sempre bom estar retomando esse conteúdo devido à importância. Então vamos lá, meninos. A maioria foi bem, né? Fizeram bem consciente as questões, não era uma prova tão difícil, que eu coloquei uma tirinha justamente para a gente ter um contexto, não jogar apenas as questões. Eu gosto de trazer dentro de texto, ou tirinhas, ou quadrinhos, para que a gente tenha um contexto onde tirar essa frase, tá? O inimigo se aproxima, parece que estaremos numa desvantagem de 10 para 1, então sugiro que nos desaproximemos, né? Quis fugir da guerra. Então vamos lá. Nós tínhamos duas orações aqui que eu pedi para vocês analisarem. Eu já coloco que elas são substantivas, mas nós sabemos que tem 6 tipos. Então eu gostaria que vocês identificassem. Parece que. Então deixa eu pegar um lapisinho aqui. Vamos ver se vai dar certo hoje, né? Sim. Canetinha vermelha, vai dar certo sim. Certo. Então, parece que eu sempre corto a oração antes da conjunção. Então, nós vamos cortar aqui, certo? Nos exercícios, inclusive, dos alunos que enviaram, eu vi muita gente que cortou, que fez as flechinhas. Isso é muito importante. Então, tá, parece. Vocês não acham que está faltando alguma coisa aqui? Parece o quê? Que estaremos numa desvantagem. Eu estou falando de quem? Da desvantagem. Então, o sujeito está aqui, na oração subordinada. Quando o sujeito está na oração subordinada, a oração tem que ser subjetiva. Então, nós temos já aqui a resposta, alternativa C, porque as outras alternativas não daria certo. Mas vamos ver aqui a segunda oração? Então, sugiro, quem sugere, sugere alguma coisa. Tati, mas cadê o sujeito? Sugiro, o sujeito é eu, ele está oculto, mas tem um sujeito. Eu sugiro que nos desaproximemos. Quem sugere, sugere algo. Então, é objetiva direta, a alternativa é a alternativa C. Entenderam, meninos? Vocês poderiam falar assim, professora, mas parece não é um verbo de ligação? Porque a senhora falou naquele café para 2 lá que parece um verbo de ligação? Sim, é um verbo de ligação, mas para ela ser predicativa tem que ter sujeito, verbo de ligação e o predicativo. Aqui só tem um verbo de ligação. Onde está o sujeito? O sujeito está na oração subordinada. Certo, meninos? Belezinha. Então, vamos para a próxima. Alternativa
C, tá? A 2 também é uma tirinha. Leia a tirinha abaixo e responda. Filhos, que oferecer à mamãe no seu dia? É bom ir pensando. A mercearia Manolo sugere o seu grande sortido de sabões, panos para o chão, etc. Não se esqueçam de que uma mãe cansada bate com menos força. Essa frase é interessante. No segundo quadrinho, a oração é bom ir pensando está reduzida. Sua forma desenvolvida seria é bom, então a gente corta aqui, né? Que você vai pensando. Nesse caso, temos uma oração subordinada substantiva que exerce a função de é bom. Tá. É bom o quê? Não tem o quê, professora? Que você vai pensando, ó, o sujeito aqui, ó. O sujeito está aqui, ó. Você, estou falando que é para você pensar. O sujeito está na oração subordinada, tá? Então, que exerce função de quê? Exerce função de sujeito, tá? Novamente, ó, é bom, não tem sujeito, então o sujeito está na oração subordinada, tá exercendo função de sujeito. Muito bem, vamos para 3. No último quadrinho, há uma oração subordinada substantiva. Não se esqueçam de que uma mãe cansada bate com menos força. Qual é a sua classificação? Novamente, eu corto aqui, já está grifada, né? Não se esqueçam. Se esqueçam de que. Ó, quem esquece, que esquece de alguma coisa. Não se esqueçam de que tem preposição. Essa oração está completando um verbo. O verbo esquecer. Quem esquece, que esquece de algo. Quem se esquece, esquece de algo. Então, é objetiva indireta, tá? Professora, mas e o sujeito? Vocês não se esqueçam, o sujeito está oculto aí, tá? Não se esqueçam, tá falando para nós, para alguém, tá? Aqui, ó, é só você voltar nessa oração. Deixa eu fechar aqui, ó. Voltar no quadrinho que você não se esqueçam. Os filhos, tá? Então, ele tá falando para os filhos, não se esqueçam, o sujeito está oculto aqui, ó. Filhos, não se esqueçam de que uma mãe cansada. Então, tem sujeito, sim. É objetiva indireta, porque ó a preposição aqui. Olha aqui, FGV, Fundação Getúlio Vargas. A oração em destaque funciona como sujeito do verbo da oração principal em eu quero quais dessas a oração subordinada exerce função de sujeito. Então, vamos lá. Não queria o quê? Então, aqui, não queria. Eu queria. Tem sujeito, eu queria que. Então, isso aqui não é sujeito. Isso aqui é objeto, ele está com função de objetiva direta. Tá? Porque, ó, quem quer alguma coisa. Eu não queria que José fizesse mal. Não interessa. Nossa, não interessa. Eu tô falando do quê? Que não interessa aqui. Que o trem solte fumaça ou não. Olha aqui o sujeito, ó. Não interessa se o trem, eu estou falando do trem. Então, é a alternativa B. As principais ações dependiam de que os componentes do grupo tomassem iniciativa. O sujeito está aqui. Então, aqui é objeto indireto. Objetiva indireta, né? Nossa, que lindo que ficou, né, gente? E nossas esperanças eram que verbo de ligação. Ó, o verbo de ligação. O sujeito, então essa daqui é predicativa. Então, qual exercia a função de sujeito? É a alternativa B de bola. Certo? Vamos para 5. PUC, olha meninos, eu peguei 2 questões da PUC aqui para vocês treinarem. Considerei por fim que assim é o amor, a oração destacada tem em relação à oração principal. Considerei o quê? Que assim é o amor. Então, quem considera alguma coisa.
essa oração está completando o verbo considerar. Quem considerei? Eu considerei que assim é o amor. Então, tem função de objeto direto. Alternativa C. Muito bem, tá? Se você fizer as perguntas para o verbo, se você se portar diante da frase e analisar a frase, não tem erro, tá? Vamos para a próxima. 6. Não é impossível que a notícia da morte me deixasse alguma tranquilidade, alívio e 1 ou 2 minutos de prazer. Digo-vos que as lágrimas eram verdadeiras. Nos trechos acima, a conjunção que está introduzindo, respectivamente, orações. Então, eu quero saber qual é essa oração e qual é a de baixo. Então, vamos lá. Corta aqui e corta aqui. Não é impossível. Nossa, o que não é impossível? Que a notícia da morte me deixasse alguma tranquilidade. Ah, o sujeito está aqui. Então, é oração subordinada subjetiva, porque o sujeito está na oração subordinada. A primeira eu achei. Digo-vos, quem diz algo para alguém. Eu digo para vocês que. Então, eu já descobri para quem eu estou falando. Para vocês, que é esse vós aqui. Digo para vocês. Que é o objeto direto, porque eu disse o quê? Que as lágrimas eram verdadeiras. Objetiva direta. Faz a pergunta, meninos. Diz o quê? Diz que as lágrimas eram verdadeiras. Então, alternativa A. Muito bem. Vamos para 7. Classifique as orações subordinadas em destaque dos períodos a seguir, tendo como suporte, era para vocês colocarem aqui e ver a ordem que ia ficar, né? Então, vamos lá. Foi anunciado que Pedro... Ai, gente, peraí que eu peguei uma canetinha errada aqui. Eu quero caneta vermelha. Por que eu pus essa? Vermelha. Certo. Foi anunciado que... O que foi anunciado, gente? Que Pedro é o vencedor. O sujeito está aqui. Pedro é o vencedor do concurso. Eu estou falando do Pedro. Então, essa daqui era A. Certo? Vamos ver se dá para pôr aqui, ó. Essa era A. Subjetivo. Helena apenas desejava uma coisa. Ah, essa era bem fácil, hein? 2 pontinhos, só pode ser a positiva. Essa aqui todo mundo sabe, nem precisa analisar. Nosso desejo é o quê? Que ela vencesse. Ah, verbinho de ligação, sujeito, verbo de ligação. Quando acontecer que tem sujeito e verbo de ligação, é a predicativa. Então, é a B. Nossa, que B lindo. Os jovens estão certos de que o melhor meio de transporte nas grandes cidades é o transporte coletivo. Preposição. E essa oração está completando o sentido de certos. Tem uma no caderno parecida, né? Certos é um nome, então ela é completiva nominal. Então, é a alternativa E, né? Ezinha aqui. Confesso, nunca me esqueci de que você me traíra. Quem se esquece de algo. Então, esse nunca me esqueci do que. Essa é objetiva indireta. O D. Aqui é a B, gente, né? Ficou feio. Confesso-lhe que fiquei fascinado. Que confessa algo para alguém. Confesso para você
que fiquei fascinado. Então, confesso o quê? Que fiquei. Essa é C. Então, a alternativa certa que nós temos aqui é a alternativa B, que dá essa ordem, né? Alternativa B. Também só tinha essa que começava com a letra A, nem foi de graça para vocês. 8. Ah, essa aqui que eu vi um monte de gente que copiou da internet. Na tirinha abaixo, A na segunda fala do espantalho, um período composto. Então, era só copiar. Sempre tenho a impressão de que estou no bico do corvo. Classifique a oração. Sempre tenho a impressão, era só vocês cortarem aqui. Tem preposição, está completando a palavra impressão. Então, é completiva nominal. Teve gente que colocou completiva. A gente copiou, sei lá, aqui que pensou, só complemento nominal. Então, ela era oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Por quê, Tati? Porque a oração está completando a palavra impressão. Certo? Vamos para 9. Bom esse exercício 9, hein? Então, é para vocês colocarem cada uma dessas orações. Nós vamos estudar no próximo conteúdo aqui sobre a regência do verbo lembrar. Existe diferença entre a regência do verbo lembrar e lembrar-se, tá? Seriam praticamente dois verbos, o verbo lembrar somente e o lembrar-se, que seria um verbo pronominal, com essa partícula se. Eu vou explicar, porque é o caso do lembrar, do esquecer, do recordar, tá? Já está na apostilinha, eu vou explicar para vocês. Mas nesse caso, lembro que. Ele lembrou o quê? Que éramos vizinhos. Então, não tem preposição. Lembro que. Objetiva direta. Está completando o sentido do verbo lembrar. Agora, lembrou-me. Esse verbo, por ser pronominal, exige uma preposição. Então, essa oração está completando o lembrou-me. Então, é objetiva indireta. E tenho lembrança de que está completando o nome lembrança. Então, é completiva nominal. Gostoso, né, pessoal, fazer esses exercícios? Eu adoro. Fácil, né? Mas é uma questão boa, excelente. Vamos para a próxima. 10, já está acabando, turma. Leia a anedota, é tipo uma piadinha. Uma garotinha olha para o bigão da mãe grávida. Por que você tem uma barriga tão grande, mamãe? É porque seu pai me deu um bebê. A menina sai do quarto correndo e encontra o pai. Pai, é verdade que o senhor deu um bebê para a mamãe? Sim, pois fique sabendo que ela o comeu. Meu Deus, a inocência de uma criança, né? Então, era para vocês analisarem essa oração. É verdade, eu corto aqui. É verdade o quê? Tem sujeito? Não, o sujeito está aqui. Eu estou falando que o senhor deu um bebê para a mamãe. Eu estou falando sobre isso, o fato de ter dado um bebê. O sujeito está presente aqui nessa oração. Então, essa oração é subjetiva, tá? É verdade? Tá. Eu estou falando sobre o quê? Sobre o fato do pai ter dado um bebê para a mãe. Está aqui o sujeito da oração, tá? Muito bem, subjetivo. Vamos para 11. É claro que eu vou. Essa vocês teriam que colocar falso ou verdadeiro. A oração claro funciona como oração principal e não necessita de um complemento. Ué, gente, é claro? Tá. Eu não preciso completar? Claro que eu preciso, então é falsa. Deixa eu puxar aqui para cima. Isso. A estrutura que vou completa o sentido da oração principal? É claro que vou. Sim, completa,
que é falso. E essa é verdadeira. A estrutura que eu vou funciona sintaticamente como objeto direto da oração principal? Tá completando o verbo? Não. Claro, não é verbo. Então, gente, desculpa. Falso. É falso. Que é falso. Verdadeiro e falso. A estrutura que eu vou funciona sintaticamente como sujeito da oração principal? Verdadeiro. É claro que eu vou. Então, quem vai fazer a ação aí? Eu. É o sujeito. Perfeito. Há um exemplo de oração subordinada substantiva subjetiva? Verdadeiro. Certinho. Muito boa essa questão também. Aí a 12 e 13 eram para vocês analisarem a manchete, né? Então, eu queria a alternativa correta, tá? Correta, ó. Correta. Vamos lá. É um período composto por coordenação, tendo em vista apresentar orações independentes. Polícia Federal afirma... precisa da outra. Então, não, essa tá errada. A estrutura que Temer recebeu vantagens é a oração principal? Também não, ó. Polícia Federal afirma que Temer recebeu vantagens. Essa oração está completando a primeira. Então, não é. A estrutura que Temer recebeu vantagens completa o sentido da oração principal, funcionando como predicativo do sujeito? Cadê aqui o verbo de ligação? Afirma não é verbo de ligação? Então, também não. É um período composto por subordinação? Sim. A segunda oração funciona como objeto direto em relação à primeira? Quem afirma, afirma alguma coisa. Afirma o quê? Então, está certinho. Alternativa D. Só o vídeo vai ficar longo, mas não está tão cansativo, não. Dá para assistir de boas. 13. Teve aluno que errou aqui, ó. Eu queria que assinalasse a alternativa incorreta, tá? Sobre o período composto, relatório final das investigações vê indícios de que o presidente teria cometido crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A oração de que o presidente teria cometido crime de corrupção passiva completa o sentido do substantivo indícios? Verdadeira. Então, não é essa. A segunda oração classifica-se como oração subordinada objetiva e indireta? Se está completando indícios, não é verbo. Então, essa estava errada. Vamos ver se é essa mesmo? Relatório final das investigações vê indícios é a oração principal? Sim, então essa também está certa. A oração de que o presidente teria cometido crimes? Sim, porque está completando indícios? Verdadeiro. Então, a alternativa que está errada é a alternativa B. Eu vi muita gente marcando a A. Achou que estava certa, já foi na A. Cuidado! E a última, pessoal, um poeminha fácil. Essa daqui foi de graça. Eu sinto que, eu acho que, ela não pode desconfiar que. Então, vamos lá, ó. Eu sinto o que. Eu acho o que. Ela não pode desconfiar que. Então, todas as orações subordinadas aqui têm a função de objeto direto. Então, são objetivas diretas, tá? Muito bem, pessoal. Entenderam esse conteúdo? Ficou claro? Qualquer dúvida, vocês me perguntem, assistam o vídeo e eu tenho certeza que vocês vão aprender e não vão esquecer, tá bom? Beijinhos, obrigada!